ouvir a voz de Deus no meio dessa correria. Que alegria ter você aqui comigo mais uma vez. Estamos aqui para a gente ouvir, aprender a nos ouvir e ouvir a voz de Deus, não é assim? A TV Santo de Deus fala de fé com os pés no chão. E hoje eu quero convidar você para você ser muito sincero. Você tem conseguido ouvir a voz de Deus no meio dessa correria da vida? Porque vamos combinar uma coisa, né? A vida anda acelerada demais. A gente acorda já pensando em tudo que a gente precisa resolver. Né? No nosso trabalho, na nossa família, dentro da nossa casa, os nossos compromissos financeiros, a responder as mensagens, a ver a nossa agenda, as nossas anotações. E a gente chega às vezes no final do dia cansados, exaustos. Mas existe uma coisa também preocupante, que às vezes estamos tão ocupados que deixamos de perceber até Deus falando conosco, né? A gente perde, parece que desliga o botão e liga no automático. A questão é que estamos reservando espaço para ouvir Deus? Então fique comigo até o final, porque esta reflexão vai nos ajudar a transformar os nossos dias. E vamos para a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Jesus seja o nosso bom pastor, aquele que cuida de cada ovelha, que conhece as nossas rotinas, que conhece os nossos desafios, que conhece os nossos cansaços. E hoje nós te pedimos, Senhor, silencia o meu coração, coloque para mim a tua voz. Ensina-nos a reconhecer a tua presença em cada segundo da nossa vida. Nós queremos te ouvir. Amém. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha que promessa maravilhosa. Talvez ouçam. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem. Ou seja, ouvir a voz de Deus não é um privilégio de poucas pessoas. Não é algo reservado só para poucos, para santos, só para os religiosos e religiosas. É algo que faz parte da caminhada de cada um de nós. O Senhor deseja nos comunicar disso a todo momento. Ele deseja nos orientar, nos conduzir. O problema quase nunca é a falta de Deus. O problema é a falta de Deus. Às vezes o barulho ao nosso redor não nos deixa perceber a presença dele. E vamos ser sinceros, a gente vive cercado de informações, notificações o tempo inteiro, mensagens chegando. São vídeos, canais, hoje a gente tem o celular a todo momento, que a gente escuta opiniões, preocupações, e às vezes o silêncio vai ficando de lado. A nossa mente não para, nosso coração não descansa, e é nesse cenário que fica difícil a gente perceber a voz suave de Deus. Não porque ele esteja distante, mas é a gente que está distraído. Imagine a gente tentando numa sala cheia de música alta, um monte de gente falando. A gente vai conseguir ouvir a pessoa? Não vamos. Então, muitas vezes é esse cuidado que devemos ter com a nossa vida espiritual. Quando a gente pensa na voz de Deus, às vezes a gente imagina algo extraordinário. Mas frequentemente Deus fala de maneira simples. Ele fala através da sua palavra. Quantas vezes a gente abre a Bíblia e a gente encontra ali uma passagem que a gente precisava ouvir? Às vezes é através de uma reflexão, de uma homilia, de uma conversa com alguém que chega até nós. E assim a gente vai se ajudando. Deus vai falando através dessas circunstâncias.
São as portas que parecem que abrem para o nosso coração ouvir. Já aconteceu algo com você assim, de você estar preocupado, sem respostas, e de repente você sentiu uma tranquilidade que você não conseguia explicar? É isso, muitas vezes Deus está falando justamente ali. Ouvir a voz de Deus é como fortalecer um relacionamento. Quanto mais a gente vai convivendo com alguém, mais a gente vai reconhecendo a voz dessa pessoa, não é assim? E a gente vai entendendo as intenções. Com Deus acontece da mesma forma. Quanto mais a gente reza, quanto mais a gente medita a palavra de Deus, quanto mais a gente busca a presença de Deus na vida da gente, mais fácil se torna reconhecer quando ela está nos conduzindo. Claro, não existe fórmula mágica. Existe uma convivência, uma relação, uma intimidade, uma amizade. E é isso que Deus quer que a gente se aproxime dele para a gente ter isso na vida da gente. Existe uma passagem muito bonita na Bíblia, que o profeta Elias ele esperava ouvir de Deus. Aí veio um vento forte, mas Deus não estava no vento. Veio o terremoto e Deus não estava ali no terremoto. Veio fogo. Deus também não estava ali no fogo. Então surgiu uma brisa suave e ali Deus falou. Olha que lição. Porque muitas vezes a gente espera Deus, às vezes em grandes coisas, em grandes manifestações, mas frequentemente Ele fala nas pequenas coisas. A gente sabe disso, é no silêncio, na simplicidade, na paz, na calma. E por isso que é tão importante criar momentos de recolhimento, como esse aqui. Esse momento é um momento que eu preciso me recolher e desejo isso para você. Talvez Deus esteja falando conosco o tempo todo. Talvez este seja o convite à nossa mudança. E um chamado para a gente voltar até a oração. Tomar essa decisão. Se conscientizar disso. E a pergunta não é apenas, Deus está falando? Não é isso. A pergunta é, eu estou disposta a ouvir? Porque ouvir a voz de Deus exige uma disponibilidade. Exige também coragem. E agora, quero convidar você para esses momentos de silêncio, esse momento agora de poucos minutos de silêncio, para você se acalmar. E imagine Jesus caminhando ao seu lado. Senhor, ajuda-me, Senhor, a ouvir a tua voz, caminhe comigo. Afaste os ruídos que me cercam. Deixe-me te ouvir, te sentir e transforme o meu coração e a minha vida. Esse é o momento, Senhor, que tenho para ti. E vamos para a nossa oração final. Que o Senhor Jesus esteja sempre cuidando do nosso coração. Obrigada, meu Deus, por esse momento. Perdoa-nos por tantas vezes não pararmos para te ouvir. Pelas vezes que às vezes demos mais atenção às coisas do mundo do que silenciar para te ouvir. Pelas vezes que não tenhamos coragem em enfrentar o nosso eu para também te ouvir. Que nós possamos caminhar com confiança, sabendo que o bom pastor, que é o nosso Senhor, cuida de cada uma ovelha do seu rebanho. Ilumine nossas decisões, Senhor, e permaneça sempre conosco. Amém. E se esta mensagem falou no seu coração, escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Deixa aqui nos comentários.
Que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, todos os lugares que passarmos. Que Ele esteja sempre conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aguardo você no próximo devocional. Espero que você esteja compartilhando esse devocional para mais pessoas serem atingidas, acrescentadas com o amor de Deus e se aproximarem mais das coisas de Deus. Por isso, estou aqui e você também. Até o próximo. TV Santo de Deus, vivendo Deus hoje e sempre.